Tá caindo a performance para 200 FPS, tá vendo? Tá caindo 100 FPS aqui do nada. Cara, essa placa-mãe, mano. Pode ser o VRM dela. Vê que, olha lá, ó, tava tipo 300 e cai para 270 e inclusive o frame time fica instável também. Não tenho outra alternativa a não ser pensar em placa-mãe. É, ó, tá chegando o VRM 97 graus. Embora não tá reportando, mesmo no CS aqui a temperatura tá na casa de 97, 99 graus. Não cai. Não estraga meu serviço. VRM 80. 10 graus reduziu, né? 10, 15 graus por aí, 13. Olha o frame time, bem estável. O processador tá 4.7. É isso, gente, o segredo é o VRM. Olha só como o frame time ficou muito estável. 4.7. Essa placa-mãe ela tem um limite de temperatura no VRM de 100 graus. Se chega perto dos 100 graus, ela simplesmente vai capengar, tá? Pelo que eu tô entendendo, que até agora não caiu a performance. Não é comum, é uma coisa muito rara, não deveria acontecer, mas sim. A depender da placa-mãe que você estiver usando com certos processadores, ela pode reduzir o desempenho da sua máquina. E hoje vim trazer para vocês um exemplo disso. Eu já testei várias placas com vários processadores e raramente peguei esse problema, mas depois de um unboxing que eu fiz de uma placa-mãe Soio B450 baratinha do AliExpress, eu constatei alguns problemas em relação a ela com um processador específico, o Ryzen 7 5700X. Então ontem, em uma live, eu peguei 4 placas AM4 com preços distintos, duas delas mais baratas, essa Soio B450, mais uma Soio A520, custando até uns R$300. Tem a Maxam B550, que custa no Brasil hoje uns R$500, e tem uma Asus que o pessoal geralmente vende por 800 e 1000. E eu resolvi comparar como que cada uma dessas placas ele dá com a mesma máquina, usando um Ryzen 7 5700X, Air-Cooler Redragon Tier, 2 pentes de memória ASGA de 3200, CR18, 22, que é uma latência bem alta, e um RTX 4070 para jogos, assim eu saberia que não tinha gargalo. E infelizmente a B450, como já era esperado e como foi mostrado no começo do vídeo, teve uns comportamentos estranhos. Se você gosta desse tipo de vídeo, é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? O primeiro jogo que vocês estão vendo aí é o Horizon Zero Dawn, e eu coloquei ele na configuração mais alta em Full HD, no Ultra em Full HD. Deixei o benchmark rolando de cada uma dessas máquinas e vocês podem ver que em relação à média de FPS está até parecida, mas tem um comportamento estranho. Por exemplo, olha só, a primeira ali é a Asus ficando com um processador 4.3, 4.4 de núcleo, a segunda é a B550 Maxam ficando 4.6, 4.5 também, a terceira é a Soio A520 ficando 4.5, mas quando você vai ver a B450 Soio, olha lá, fica na 3.7, 3.9. E por que isso? É o seguinte, o 5700X ele tem uma coisinha diferente. Ele pode consumir mais para ter mais desempenho, a depender da atividade que você está fazendo, mas é preciso que a placa permita isso, tá? Geralmente as placas vão deixar ele consumir uns 70, 77 watts. Pode ver ali no baixo o consumo da Asus está 7.8, da Maxam B550 7.6, da A520 7.4, mas a B450 Soio ela limitou a 66, 67 consumo. Logo, como o consumo está tão limitado do processador, você não consegue um clock tão alto quanto das outras placas. Então aqui já tem um problema, tá? Lembrando que esses testes já foram feitos depois de resolver o problema de aquecimento no VRM. O VRM dessa placa-mãe é muito simples e vocês viram no começo do vídeo, né? Tem que usar um arrefecimento ali, porque senão esse desempenho que vocês estão vendo seria pior ainda. Isso aqui já é ajeitando o arrefecimento do local, deixando que a temperatura não passe de 80, 85 graus, para que assim eu consiga algo mais estável. Então, tem sim possibilidade de ficar pior do que vocês estão vendo. Aqui já é um negócio já mais ajeitado. Ela deve fazer isso porque o VRM é tão simples
que se deixar ali liberado vai ficar péssimo, que nem vocês viram no começo do vídeo. Então, assim, no final das contas, a média ficou até parecida. Essa B450 apareceu com a Asus. E, incrivelmente, quem ficou melhor de todas foi a Soyo A520, ficando com a média de 160 FPS. Mas sim, olha só, tivemos algumas diferenças em relação ao comportamento de um processador com 4 placas distintas. Deixo para vocês também o Cyberpunk 2077, um jogo mais pesado. Eu fiz uma corrida ali em volta do mapa. A média, inclusive, não ficou muito boa. Esse jogo está no Ultra, com Ray Tracing no Ultra, com a 4070, né? E o mesmo comportamento do Horizon Zero Dawn. Vocês vão ver, então, os clocks estáveis, tanto na Asus, quanto na Maxan, quanto na Soyo A520. Quando chega na B450, clock ficando 3.8, 3.7. É claro que a temperatura do processador também reduz, né? Olha só, a temperatura das duas placas do meio tá 70 graus, 70 graus. É o mesmo air cooler, mesmo dia, mesmos testes. Mas por conta do clock ali, do limite, e também até da tensão que a placa joga, que sim, cada placa vai jogar uma tensão diferente, a temperatura mais alta ficou no caso da A520 e a mais baixa na B450, porque também está com clock mais baixo. Então é interessante ver isso também. Às vezes vocês querem comparar com os resultados que vocês têm em casa, mas olha aí como que você vai comparar. Olha só o tanto de margem que você tem com a mesma configuração, só mudando a placa-mãe. Mas, felizmente, o que eu vi aqui também é que a B450 não foi de todo mal. Mesmo com os clocks mais baixos, o desempenho ainda ficou semelhante à da B550 da Soyo e também da B550 Asus. Inclusive, pela segunda vez, a A520 da Soyo ganhou aqui, ficou um pouquinho melhor que as outras 3 placas. Já do último jogo eu até observei um comportamento um pouquinho melhor do processador com a B450 da Soyo. O clock ficou ali na casa de 3.8 a 4, coisa que não estava nem chegando nas outras, mas vejam que das outras placas está 4.5, 4.6, né? Tudo assim, ainda assim fica cerca de 500 MHz mais baixo o clock da B450 Soyo. É claro também que teria que ver o clock de cada um dos núcleos, né? Porque pode ser que seja um a 4.6, outro 4.5, isso aqui ele pega a máxima, e no caso da B450 não existe um núcleo do processador chegando no máximo que ele poderia dar, tá? Eu poderia também fazer algumas alterações, e até vou falar sobre isso no final do vídeo, mas em estoque, sem mexer nada, ainda assim nós vemos um comportamento um pouquinho inferior do que deveria ser na placa-mãe Soyo B450, mostrando que sim, em certos casos pode influenciar no desempenho, né, negativamente. E olha só, a A520 pela terceira vez consecutiva está fazendo a melhor pontuação. A Soyo B450 ainda ficou no nível das outras, então não dá para ainda falar muito mal dela, mas a A520 me surpreendeu positivamente por lidar tão bem com o 5700X. Eu também fiz um teste no AIDA para ver como que lida com as memórias. E eu percebi uma coisa, eu usei as mesmas memórias, o mesmo XMP, eu percebi que na B450 da Soyo, ela não aceitou o XMP do jeitinho que estava. O XMP da memória é CL18, 22, 22, 42. Todas as outras 3 placas ficaram assim, agora o da B450 ficou o CL20. Ainda assim, igual dos jogos, no final das contas, a pontuação ainda ficou muito semelhante, né? 44.000 de leitura para todas elas, 25.000 de escrita para todas elas, cópia 40.000 para todas, né? E também a latência, que foi o que mudou mais, sendo que da Asus foi 73, da B550 Maxan 74, o da A520 69 também pode ser um dos motivos, porque estava com melhor desempenho nos jogos, né? Latência mais baixa, cerca de 5 nanosegundos mais baixa do que a B550 Maxan. E também, talvez um dos motivos que a B450 não ficou tão ruim quanto poderia ficar, porque a latência dela foi a menor de todas, 68.5, mesmo com CL20 e 22, né? Então, assim, na teoria ela não ficou igual às outras, mas na prática meio que ainda conseguiu, de alguma forma, desempenhar ok em jogos. Só que isso até a página 2. Pode ter muita aplicação que vai influenciar negativamente. Tem que lembrar também que existem os momentos que a gente vai fazer muito uso dos núcleos. E eu coloquei um teste no Cinebench. No Cinebench R23, coloquei uma renderização multithread, que aí a pontuação ficou muito diferente. A da Asus ficou 12.500 pontos. A da B550 Maxan ficou 13.100. A da A520 ficou 13.500, sendo a melhor, assim, todos os testes que eu fiz, a A520 lidou muito melhor do que as outras
com o 5700X em estoque, mas olha só, a B450 capengou demais. A Soil aqui fez 8.800 pontos, caindo aí o nível do processador para algo parecido com o Ryzen 7 1700X, um Ryzen 7 de primeira geração. Então mostra para vocês aqui, por conta desse limite que ele colocou no consumo do processador, acontece também um limite de clock. Inclusive está para vocês aí lado a lado como é que fica o clock, por exemplo, da A520 contra o da B450 em estoque. Ficando ali os núcleos do processador 2.6 nesse Cinebench, enquanto da A520 fica 3.9 e 4.0. E até por isso que ela conseguiu a melhor performance, porque as outras placas estavam deixando 3.8, a Asus e a Maxam B550. A A520 tacou 3.9 e 4, e a B450 teve uma pontuação pífia dessa, porque ela colocou 2.6, limite de consumo aos 66 watts. Mas não quer dizer que não tem como contornar. Inclusive na live que eu fiz com essa B450, eu levei um tempo, fiquei com a live até meia-noite e tanto, e fiz um ajuste básico de PBO, consegui reduzir consumo, fiz aquela coisa de colocar uma ventoinha ali para não deixar a temperatura do RM chegar a 100 graus, e eu consegui estabilizar o desempenho do processador com a placa-mãe, deixando ali um clock legal, né? Ainda mais nesse teste aqui também ficou um clock legal, depois nos jogos também ficou bacana, só que é uma tarefa que depende de você manipular, né? Porque em estoque ela realmente, em certos cenários, limitou o processador 5700X. Então esse aqui é um vídeo de mais curiosidade, para mostrar para vocês que, embora raro, existem casos sim que a sua placa-mãe vai deixar o desempenho de uma certa configuração menor do que deveria ser. Não é sempre, mas acontece. Isso aqui, no caso, por conta do VRM. Também tem umas questões que vocês podem ver de Resizable Bar, PCI Express 3.0 contra 4.0. Nem cheguei a discutir isso aqui. Estou discutindo algo mais em relação à construção da placa-mãe ser tão simples que é preciso que você faça vários ajustes para deixar a performance regular. Portanto, é uma placa que eu não poderia recomendar muito para um Ryzen 7, embora eu consegui usar depois de uma forma legal. A princípio seria melhor você usar ela com Ryzen 3 ou um Ryzen 5. E se você é daquele tipo de pessoa que fala, tá vendo, barato sai caro, lembrando que a Soil, a 520, que foi com os melhores resultados com esse 5700X em estoque, é praticamente o mesmo preço, coisa de R$30 a mais. Tem seus pontos negativos também, que eu posso fazer outro vídeo falando dela, mas é só uma curiosidade para mostrar para vocês, tá? Eventualmente eu vou fazer o vídeo da B450, vou fazer o vídeo da A520, mas minha preferência está mais para a A520 da Soil. Existem outras placas no AliExpress ainda dentro do Remessa Conforme, são Gigabyte, A520 e B450, seria uma boa também dar uma olhadinha nelas, mas já fica a minha recomendação para vocês, todos que vão usar essas placas sem dissipação, com VRM muito simples. Invista em fãs aí naquela área, invista em um air cooler low profile que jogue o vento no VRM, porque essas placas são bem limitadas. E esse aqui é um exemplo que sim, a sua placa pode limitar o seu desempenho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo bem simples, resumindo a live. Tem muito mais coisa que eu posso trabalhar, mas aí vai ser no vídeo específico de cada uma dessas placas. E no final das contas ainda ficou legal o desempenho de um 5700X na B450 depois de fazer vários ajustes. Para o pessoal que não tem muito tempo, que está começando agora, não seria a melhor escolha de configuração para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, é claro, de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima com mais conteúdos assim. Valeu, falou e tchau!